Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é psicografado pelo Chico Xavier, foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Traz a história da Alcione, que nós estamos vendo agora nesse primeiro capítulo da segunda parte do livro. Ela conta agora com 17 anos, a Alcione. E começou então essa segunda parte no ano de 1681 e a gente encontra também ali na família da Madalena, que é mãe da Alcione, que agora está com 17 anos, a gente encontra também o Rob, que é a reencarnação do Antero. Nós vimos que na primeira parte do livro, o Antero, que é aquele apaixonado loucamente pela Madalena, morreu. E nós o vimos ali no lado espiritual, depois da passagem dele, conversando com a mãe dele, que também já tinha morrido, a dona Margarida, que na verdade é tia, mas que foi quem o criou, é a mãe da Madalena. E eles combinaram então ali que ele voltaria, ele realmente voltou. Então aqui nós o encontramos como o Rob, o nome dele é Rob e ele está com 7 anos. Então nós estávamos ali no último capítulo, no último vídeo, nessa primeira parte desse primeiro capítulo intitulado O Padre Carlos, dessa segunda parte do livro, em que eu acredito que aqui nós vamos encontrar o Pólocos. Porque lembra ali na apresentação do livro em que no primeiro capítulo, quando nós vimos aquele grupo de espíritos que estavam ali reunidos na crosta terrestre, ali num lugar bem escuro, e estavam se preparando para reencarnar, sem saber exatamente quando aconteceria. Então o Pólocos era o espírito de um ex-sacerdote que estava ali fazendo a meia-culpa dele, pesando tudo que ele tinha feito na encarnação anterior como sacerdote, e aí ele pede a ajuda da Alcione, que é o grande amor da vida dele, e pede a ela para se reencarnar novamente com ele para ajudá-lo a estar superando as fraquezas que o fizeram estar sucumbindo tantas vezes, sem dar aquele testemunho que ele se propõe a dar quando está ali fazendo o planejamento da vida dele. Quando ele chega aqui, ele esquece e acaba metendo os pés pelas mãos e escorregando. E foi por isso que ela pediu a autorização especial a Jesus Cristo, para que ela pudesse, apesar de já ter passado do ponto de que precisa se reencarnar aqui, ela pediu para voltar, para ajudar especialmente o Pólocos e também todo o núcleo, que a gente vê que ela, como ali no livro anterior, há 50 anos depois, que nós a vemos ali como Célia, era a Madalena, que era a Alba Lucínia, que era a mãe dela ali também, e o pai era o Elvídio Lúcio, e é o pai dela aqui também, que é o Cirilo. Então ela pediu para vir ajudar o Pólocos, mas também todo o núcleo dela, familiar dela. E agora então nós vemos, eu acredito que esse capítulo é intitulado Padre Carlos, porque eu acredito que seja como o Pólocos vai voltar. E isso não está sendo uma forma de estar, como que diz, não é um spoiler, porque vocês estão acompanhando e eu acredito que todo mundo chegou a essa mesma conclusão, não é? Nós vimos então que a última parte ali do vídeo anterior terminou quando a Alcione, como irmã então do Rob, agora ela estava ali insistindo com ele para ver a vida pelo lado bom, porque ele já tinha reclamado ali que ele tinha nascido preto, que ele tinha a mão direita ali inutilizada e os pés também, por isso ele era motivo de chacota. Enfim, depois de uma conversa ali com a Madalena, que é aquela grande paixão da vida dele, que nós vimos anteriormente como Antero, que agora ele tem a oportunidade de tê-la como uma mãe, porque é o que ela está sendo para ele agora, ela o adotou, já que ele é filho ali da Dolores e do João de Deus, que não puderam guardá-lo. Nós vimos tudo isso no vídeo anterior, por causa dos patrões deles, que não aceitam, então, quando a criança tem algum defeito físico. E aí, então, nós vimos que a Alcione estava dizendo a ele, vamos para a aula de música. E ele disse, creio que não vai, o ruído das cordas causa-me mal-estar em todo o corpo. E ela respondeu, no princípio é assim mesmo, é preciso insistir.
E Rob prosseguia no exercício, vencendo pesadamente os obstáculos iniciais. Esgotado o tempo regimental, Alcione tocava antigas músicas da mocidade da mãe dela, enchendo a casa de suaves harmonias. Foi assim que se concluiu, então, o vídeo da primeira parte do primeiro capítulo da segunda parte do livro. Agora, então, eu continuo pedindo a Jesus Cristo que possa me orientar, possa me permitir fazer e permitir que eu faça essa leitura da forma mais fluida, mais digna possível, para melhor entendimento, que os meus comentários sejam pertinentes e pedir a Ele que abençoe também você que está assistindo, para que se você tiver uma mensagem especial nesse livro para você, que você possa captar. Agradecendo muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel por essa obra grandiosa, e é evidente a Jesus Cristo por ter autorizado que eles nos trouxesse esse livro, que o Emmanuel já disse que é para ser sentido e que pode servir de bálsamo para todas as dores que a gente esteja passando. Vamos continuando então. A situação doméstica prosseguia sem alterações quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo dele, que acabava de receber ordens no seminário romano. Às perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava atencioso: Carlos é meu único sobrinho e sempre foi credor do meu afeto. O pai dele descendia de antigos espanhóis, domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal 5 anos, quando pereceu meu cunhado num naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Por desventura da Emília, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito. Nem o filhinho de tenra idade, nem a fé religiosa conseguiram salvá-la da apatia que se entregou até a morte. Debalde tentei arrancá-la da perturbação em que se engolfou sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado num seminário romano, para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor imensurável da viuvez. Então aqui o padre Damiano trazendo ali quem é então o Carlos, essa pessoa que vai chegar aqui, esse que nós já vimos que dá nome ao capítulo, o padre Carlos, que é um padre que acaba de se tornar padre. Então, por quê? Porque a mãe dele morreu de tanto desgosto por ter perdido o marido, por ter ficado viúva, que decidiu que ela podia então traçar o futuro dele e pediu então que ele fosse, assim que chegasse na idade, fosse internado então num seminário para que não passasse por essa dor, assim como se fosse possível que a gente determinasse o que o outro vai passar ou não. Mas ele, como já precisava ser esse padre, porque foi isso que ele pediu que acontecesse com ele, isso que ficou resolvido ali quando ele fez o planejamento da próxima vida, então ele já veio para a família certa, onde a mãe dele ia acreditar que seria isso melhor para ele. E aí ele continua. Uma história bem triste, comentou Madalena Villamil, refletindo no caso pessoal dela. E uma preocupação muito injusta de minha irmã, acentuou Damiano com firmeza. O pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos em sua primeira infância. Estudando-lhe o temperamento, fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna. Mas os tios irlandeses dele fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emília que não houve meios de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir as responsabilidades de tutor no seminário romano e Carlos foi levado talvez contra a vontade a receber a tonsura. Aqui então
o padre Damiano dizendo aquela mesma situação, aquela mesma impressão que eu tive. Então, que foi uma preocupação injusta da mãe dele, porque se ela teve a oportunidade de se casar, de constituir uma família, e depois, porque ela enviuvou, então ela determinou então que o filho não pudesse ter essa oportunidade. E aí então, e o padre Damiano dizendo que o temperamento dele não era como ele estudou o temperamento dele, então não era para ele ficar como se fosse encarcerado, então nessa vida ali reclusa quase, né, de um padre ali no seminário. E aí, então, mesmo que ele pensasse não deixar, os tios dele, irlandeses, insistiram para que a vontade da mãe fosse cumprida, e ele foi levado contra a vontade a receber, então, o título de padre. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo com interesse. Não é bem isso, minha irmã. Quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que dele exigia. Considero o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição, e sim por vocação natural ou determinação firme depois de grandes sofrimentos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que, quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando-me a impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me da tremenda luta espiritual dele, mas nada pude fazer em favor dele. Ou seja, aqui ele realmente foi para o sacerdócio, como ela determinou, exatamente porque já tinha sido organizado isso, era isso que ele deveria fazer, mas eu acredito que quando não está no caminho da pessoa, por mais que seja uma determinação da mãe, ele não vai seguir. Porque eu acredito que tudo que deve acontecer, como nós vimos no primeiro capítulo, toda a organização, todo o planejamento é feito ali antes da gente nascer. E aí, então, aqui a gente vê que, mais uma vez, parece que se é o Pólocos, ele já está começando sem ter entendido que foi ele que fez esse pedido. Ele mesmo pediu para vir uma família em que a mãe tivesse essa atitude, e que ele fosse então para esse destino de ser um padre. Alcione parecia beber as palavras do coroável ministro de Deus, e enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. E como definis a vocação religiosa, padre Damiano? O velho sacerdote esclareceu sem rebuços. Antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Dentro de suas paredes nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro, porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Onde estaria a renúncia num caso como esse? Certo, a virtude não estaria em retirar-se em busca de pousos mais cômodos. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viuvez sem filhos, se sobreveio o abandono do coração, em tais circunstâncias, admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram ou se encarceraram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial, segundo os desígnios de Deus. Aí se encontra o material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação.
Entretanto, se essa tenda nos falta, a circunstância significará talvez que fomos chamados em nossa vocação religiosa a importantes trabalhos de ordem coletiva. Então, aqui a resposta do padre Damiano à pergunta da Alcione, o que é que ele considera como vocação religiosa. Então, ele dizendo que a primeira vocação é aquela na família, no seio da família, e porque a gente sabe que os padres não podem se casar. E aí, então, ele faria, se ele tivesse, então, que está procurando a sombra de um claustro, só para não... porque não estava se dando bem ali com a família, porque os pais não concordam com o jeito dele de pensar, aí isso não teria uma renúncia. Ele diz, onde estaria a renúncia num caso como esse? Mas sim se a pessoa depois deixa de... Se ela já viu ali, já passou por essa parte dos trabalhos domésticos, porque a gente entende aqui que o padre Damiano é a reencarnação do Emmanuel, que ali... Há 2000 anos foi o senador Públio Lentulus, 50 anos depois foi o escravo Nestório. Em ambos ele teve essa experiência ali com família e agora ele vem como padre. Então eu acredito, pelo que eu estou entendendo, é isso, que essa é a renúncia, depois que a gente já entendeu esse que é o principal que ele diz aqui... primeiramente, o trabalho e testemunho com Jesus é esse trabalho de... ele diz, antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional, porque esse primeiro trabalho com Jesus o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra, dentro de suas paredes nobres ou plebeias. E aí, então, por isso ele dizendo que, talvez nesse caso, quando é uma mãe que decide, ela não deixa que o próprio filho, então, se ele quiser ter essa experiência ali familiar, no lar, ser um pai, ser um marido. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá bom? A jovem, satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor, não insistiu no assunto, mas Madalena perguntou delicadamente: e demora ainda a chegar o padre Carlos? Creio que não, pois já há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa, em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para a instalação dele aqui em Ávila estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo ao meu lado, não só porque poderia auxiliá-lo com minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América e nesse cometimento não posso dispensar companheiros de confiança. A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas obtidas em Castela a Velha dos processos de vida na colônia. Não decorrera um mês sobre esta conversa e o padre Carlos Clenaghan chegava inesperadamente a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos, o novo sacerdote impressionava pelo encanto no trato pessoal, dando a impressão de que se abeirava dos 30 anos. Naturalmente, à primeira vista, em companhia do orientador das atividades dele, foi à casa de Madalena Villamil que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, à filha da casa, o sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados. A jovem, sentindo-se sob o magnetismo do olhar dele, empalidecera de leve. E aqui, bingo, eu acredito que aquela nossa suspeita se confirma. Aqui estão, então, a Alcione, que é a Alcione mesmo, que ele chamou ali enquanto ele era Pólocos, mais o padre Carlos, então é o Pólocos reencarnado.
Alcione? Perguntou o padre com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. Onde teria ouvido este nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido. Entretanto, não é comum, acentuou o tio satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Clenaghan relatava as emoções dele ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova cantada. Falou-se da missão sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava-o recém-chegado cada vez mais com a ponderação do espírito esclarecido e afetuoso dela. O rapaz, que vinha repleto da teologia do seminário, de quando em quando ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos, enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão e de amor. Ouvindo-a falar sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada a falar de sua intimidade com Sócrates e Cícero, colocando cada filósofo no seu lugar, à face de Jesus, o amado Salvador que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar, teriam declarado, num impulso espontâneo, que se haviam conhecido alhures. Não obstante a filha de Madalena nunca haver saído de Castela a Velha. Essa Castela a Velha é o nome ali do local onde eles moram. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sob verdadeiro fascínio. Meu tio, estou maravilhado, confessou de regresso ao presbitério. A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar em pedir o auxílio espiritual da jovem para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha após a missa e falou-lhe em tom confidencial. Sei que as tuas orações e pureza devocional são preciosos tesouros ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar-te o coração. Falo como pai espiritual, pedindo o teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do espírito. Conheço minha indigência, padre Damiano, replicou a jovem com humildade, mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem deseja o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões nos caminhos escolhidos e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que o orientasse em nossas tertúlias, rebustecendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Então aqui ele está pedindo uma coisa que eu acredito que vai ser um pouco difícil ali para que ela consiga esse intento, já que a gente já entendeu que como eles são aquelas duas almas afins ali, ela sim, eu acredito que ela consiga manter. Porém, para o Carlos vai ser um grande desafio, né? Afinal, desde que ele a reviu, ele já sentiu alguma coisa diferente. E agora, ela se aproximando mais dele, talvez possa não ajudá-lo a estar se entregando mais ao sacerdócio, assim de corpo e alma, como é a intenção do padre Damiano. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde pela confiança nela depositada, e acrescentou:
Não creio possa ter alguma coisa de mim mesma para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará com o pábulo do amor inesgotável dele. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito das palavras dela, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito de suas palavras, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. Daí em diante, as visitas de Carlos à viúva Davenport repetiam-se todas as noites. Renovavam-se as encantadoras alegrias domésticas, multiplicavam-se as dissertações íntimas e preciosas. A atração do jovem par tornava-se dia a dia mais forte. O sacerdote tinha convicção de aurir naquela convivência um salutar estímulo às suas energias morais, à proporção que ela experimentava confortadora emotividade no seu trato. Ambos sentiam indefinível facilidade para o entendimento das coisas santas. Sempre que se defrontavam no mesmo tema, ele não ocultava seu deslumbramento ao observar que a interlocutora lhe completava as elucubrações filosóficas, traduzindo em linguagem disserta os mais profundos teoremas. Começava a refletir francamente que Alcione constituía a personificação do ideal humano dele, a realidade viva e insofismável dos seus sonhos mais íntimos, mas as algemas da convenção religiosa lhe atavam o espírito ao tronco do celibato. E aqui então a gente encontrando a Alcione e o nosso Pólocos, que agora é o Padre Carlos, ali para ver essa grande prova, então, para ele, porque a gente vê que foi ele pediu para que ela viesse para o ajudar a passar essa prova, em que ele tem que ficar ali no celibato, ele tem que ser padre, ele tem que dar prova ali de humildade, ele tem que dar prova ali de não orgulho, tudo que ele não conseguiu fazer nas vidas anteriores, inclusive na última como sacerdote mesmo, mas ali a proximidade dela, foi isso que o anjo falou ali para ela, quando ela disse que queria vir para ajudá-lo. Ele disse, não esqueça que você também vai estar sob o véu do esquecimento, e ele é evidente, mas você, porque já é um espírito bem mais evoluído, não vai fugir essa regra. E aí então os dois, desconhecendo esse passado, desconhecendo tudo isso, será que eles vão conseguir tá mantendo ali então ele no celibato e ela ali dando força para que ele cumpra a missão que ele veio cumprir, que ele veio enfrentar dessa vez? Vamos ver no próximo capítulo, no próximo vídeo, nesse capítulo ainda, nesse que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, intitulado O Padre Carlos, que é exatamente o personagem então do Pólocos, que finalmente então reencontra Alcione, que é o grande amor da vida dele. Nós já o vimos ali reunidos nos 50 anos, ou desculpem, 50 anos depois, ele que era ali então o Ciro e ela era a Célia. Eles são almas afins, de há muito eles vêm juntos, porém ela conseguiu evoluir, ela conseguiu estar dando os testemunhos que ela sempre vinha dar, evoluiu, foi para um planeta muito mais iluminado, ela é ali do sistema de Sírios, onde há 3 sóis, mas ela voltou, pediu autorização para se reencarnar aqui no nosso planeta Terra para ajudá-lo a superar as fraquezas que não estão deixando ele se iluminar. E foi ele que pediu para vir como sacerdote, e agora a gente vê aí que o padre Damiano pedindo a ela para ser esse, como diz então, esse, digamos, esse ponto de apoio para ele conseguir então estar dando esse testemunho dele. Mas será que ele vai conseguir? É isso que a gente vai ver na continuação desse capítulo no próximo vídeo. Eu espero que você venha comigo para ver o que vai acontecer. Espero, se você gostou desses e quiser que você possa compartilhar, curtir e comentar. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico que eu tenho lá e muitos outros, eu também te agradeço. E se você quiser se inscrever, também é muito grata. E até o próximo vídeo. Tchau!